trocação, né? O Palmeiras criando chances, o Bragantino criando chances do início ao fim. E já que o professor falou de exigência, a exigência com o Everton é maior, a exigência com o Palmeiras também não é maior, porque o professor, na visão dele, não é para fazer tempestade também, empatou. Mas depois de 2 jogos como foram, principalmente o do meio de semana contra o Grêmio. 2 resultados em um jogo, né? O Palmeiras com a bola que todo mundo sabe que pode jogar. Não traz uma frustração num time em que a exigência é maior? Traz uma frustração. O Palmeiras tinha 10 vitórias seguidas no Allianz. Ele estava em busca de recordes, né? Aliás, o Abel tem lutado muito contra o próprio Palmeiras, né? Em busca de marcas, estatísticas, invencibilidade. O Palmeiras, nesse ano no Allianz, esse é o 3º empate dele. Ele empatou na estreia do Paulista contra o São Bento, que viria a ser rebaixado, mas fala com o começo de temporada. Empatou um clássico contra o São Paulo, sem gol, 0-0. Esse é o 3º empate. Então o Palmeiras vinha com uma onda de vitórias, uma sequência recorde de vitórias em casa, né? E o Bragantino não é um adversário que está na mesma prateleira do Palmeiras, né? Então, eventualmente, o Palmeiras acho que até poderia negociar um empate com um outro adversário em determinada circunstância, não é o caso. Mas o Bragantino, eu vou lembrar, fez um jogo muito bom, de trocação mesmo, 3-3 contra o Grêmio. Sim. Num jogo em que ele foi melhor no primeiro tempo. O Grêmio, de certa forma, é que foi um jogo com viradas, né? Poderia ter sido o placar dessa partida, né? A gente viu pelas chances criadas, oportunidades, bola na trave, Alejandro desperdiçando no fim ali, grande jogada do Sacha naquele contra-ataque, né? E então poderia ter sido um placar 3-3. Foi um jogo, nesse ponto, eu brincava aqui também, um pouco europeu, né? Um time italiano contra um time austríaco, né? É o time da Red Bull, né? Contra um time tradicionalmente da Itália, né? Parecia um jogo europeu. Técnicos modernos, com a filosofia que hoje tem, né? Tanto o Palmeiras quanto o Bragantino. Mas teve lei do ex para variar, né? Já que a gente está falando dos 2 times, né? O Arthur estava na cara que ia fazer um gol hoje. E o Arthur é uma coisa positiva das últimas semanas do Palmeiras, né? Como o encaixe dele nesse time foi tão rápido, tão perfeito. O Palmeiras continua muito bem, fora de campo, cirúrgico, ao buscar novos jogadores, talentos. Né? O Arthur já era um jogador que despontou muito bem, tanto que já tinha tido uma passagem anterior pelo Palmeiras, só que ele teve uma estagnação ali, né? Ele não explodiu, não evoluiu como se imaginava quando o Bragantino o contratou. E agora é um jogador realmente mais forte, ele está melhor fisicamente, a intensidade que o time do Palmeiras tem bastante, ele reproduz. E essa bola do Palmeiras, a bola parada, né, que é mortal. A gente vê os gols, são muito parecidos, né? Dessa vez o gol foi no outro lado, né? É comum o Palmeiras fazer o gol que favorece a cobrança batida do canhoto. Era o Scarpa, era o Veiga, que é do outro lado. Dessa vez você vê, muda o posicionamento, mas o Palmeiras consegue dar uma casquinha na primeira trave. Se não é um lance direto, tem alguém na segunda trave para empurrar a bola para o gol. No caso, o mesmo Arthur, né? Do último gol. E o Arthur, ele no gol anterior, ele saiu para comemorar com o Vitor Castanheira, que é o auxiliar do Abel responsável pela bola parada. Contra o Grêmio? E ele falou assim, fica nessa posição que você vai fazer o gol. Foi o que aconteceu, ele fez o gol e saiu correndo pro auxiliar do Abel. E você vê aqui, ó, um jogador aqui aí na segunda trave. Quer dizer, quem é adversário do Palmeiras tem uma obrigação primeira, antes de qualquer coisa. Marcar a segunda trave. Pegar a bola parada e mapear cada jogador do Palmeiras. São várias, eu acho que é difícil demais mapear pela alternância de jogada. De escanteio especificamente, eu tô falando que o Palmeiras tem. É muita variação, realmente. E a gente percebe, inclusive, a gente fez isso, o Renato Rodrigues fez isso uma vez, pegando vários lances num mesmo jogo e mostrando essa alternância entre os trabalhos que o Palmeiras faz quando tem a cobrança de escanteio. E acho que até pegando isso como base, eu consigo ver a decepção evidente do ponto de vista dos 2 pontos perdidos. Aí é claro que existe uma decepção. Em relação ao jogo jogado, aí está muito em cima do que o Celso falou, porque não é que o Palmeiras também jogue todas as partidas do jeito que jogou contra o Grêmio. Contra o Grêmio foi um negócio absurdo, foi muito acima da média do próprio Palmeiras. O Palmeiras é um time confiável, é um time que, em geral, cria muitas chances e acho que hoje, de novo, criou. Foram mais de 20 finalizações, 2 bolas na trave, a defesa do Cleiton na bola do Endrick lá no finalzinho, essa daí que foi uma baita defesa também. Então, assim, o Palmeiras teve muitas oportunidades para fazer seus gols,
Mas ressalto, o Bragantino também teve as suas oportunidades, claro que menos, é normal que sejam menos as oportunidades do Bragantino, mas teve inclusive no final a chance com o Alejandro até de vencer a partida. Por isso que eu acho que nesse sentido, pelo que você esperava do jogo e pelo que o Bragantino produziu, eu acho que o empate... A frustração é mais pelo resultado, então, Isso, do Palmeiras. mais pelos dois e não pontos. pelo futebol, pelo desempenho. Agora, eu só acrescento a isso, Abel, o fato de que o Palmeiras não poupou ninguém, né? Os dois titulares fora desse jogo estavam... Mas você não achou que ele tirou cedo demais Dudu e Rony? Então, mas até nisso, né, Eugênio, eu acho, e é sempre assim, acho engraçadas as escolhas que ele faz também, é que é difícil discutir. Porque ele ganha apostas. O Abel, as decisões ele dele. sempre ganha todas as apostas. Agora, ele, acho que assim, é algo que ele sempre faz, e talvez hoje ele até não tivesse feito e tirado. O Rony não está o mesmo desde que voltou da lesão. O Dudu, sim, acho que faz muita diferença. Quando você tira o Dudu para colocar o Breno, a diferença é muito grande. Mas é algo que ele faz também em todos os jogos, né? Eu achei que foi muito cedo nesse jogo. E é um jogo que não estava definido, né? Porque normalmente o Palmeiras faz o resultado e aí começa a poupar. Mas mais esse não era o caso hoje. Acho que eles não estavam funcionando, né? Eu acredito que ele queria ganhar tempo com isso. Quanto antes ele tirasse mais, ele ia apresentar uma solução para o jogo. São 78 gols esse ano e 20 deles nas mais diversas bolas paradas. Você pode pegar, por exemplo, a questão do zagueiro, né? Sempre haverá um zagueiro. Quando não é o Gomes, é o Murilo. Quando não é nenhum dos dois, é o Luan. O Luan tem jogado um pouco e hoje mandou uma cabeçada na trave. Então, é uma jogada, tem muito mérito nisso, né? Não é aquela coisa que a gente fala da bola parada, ganhou por causa de uma bola parada. Não, o Palmeiras tem várias bolas paradas. O Palmeiras tem um leque de bolas paradas. Isso é trabalho aplicado. A gente até conversava isso antes do programa, né, professor? Imaginando o quanto isso deve ser treinado. Exaustivamente. Porque tem cobrança no primeiro pau, cobrança no segundo pau, gol com cabeçada direta, gol com casquinha, como foi o de hoje, né? Que o Gustavo Gomes cabeceia para o Arthur fazer no segundo pau. Ano passado, quando o Scarpa cobrava muito, houve vários gols de escanteio do Palmeiras em que não era a bola cruzada direta, ele trocava um passe, né? Antes de cruzar a bola. Tem um escanteio curto ainda. Escanteio curto, exatamente. Ainda então, tem. Tem de tudo. Tem de tudo. É difícil para o adversário marcar. Mas quando você disse que a troca foi feita cedo, voltando a falar das trocas, o professor falou aqui, mas eles não estavam funcionando. Eu vi que você fez uma cara assim de quem discorda. Porque eu discordo, porque assim, acho que não eram só eles que não estavam funcionando. Não, e até... o time como um todo não estava do que jogou. E é claro que tem muito mérito do Bragantino nisso. Mas é que eu acho que um jogador como o Dudu pode não ter funcionado no primeiro tempo, mas a gente sempre espera que vá funcionar em algum momento. Em um lance ele pode decidir o jogo, é isso, né? E não é que ele também, assim, acho que assim, ele é perigoso. Ele tá com a bola, mesmo no jogo em que ele está abaixo da sua média de rendimento, ele é sempre mais perigoso, em geral, do que os caras que vêm do banco. Em relação ao Rony, eu acho que ele ainda, de fato, não atingiu o nível que a gente está acostumado a ver, apesar de muito empenho, de muita entrega. E aí você tinha, né, principalmente o Flaco Lopes, que estava rendendo muito bem, aí você poderia fazer essa troca. Tem o Endrick, que a gente sabe que tem muita qualidade técnica, né? Não se discute a qualidade técnica do Endrick, então ele podia fazer essa troca. Mas eu acho que assim, o Abel ele poupa muito também durante os jogos. Porque se a gente for olhar, o Palmeiras, agora eu tenho até dúvidas do que ele vai fazer. Embora ele poupe sempre durante os jogos, justamente fazendo isso que o Eugênio falou, ou seja, chegando aos 20, 25, ele muda 3. Já com uma vantagem. 4, em geral já com uma vantagem. Mas assim, será que ele vai com todos os titulares diante do Fortaleza? Depois, no final de semana, tem o jogo contra o Santos na Vila, um clássico. Exato, no sábado, que é mais cedo, inclusive. E se você considerar que ele vem jogando com os titulares todos os jogos, praticamente, eu acho que dificilmente ele não vai mexer, pelo menos em, sei lá, 2, 3 peças, claro, diferentes das que ele foi obrigado a mexer hoje. Você acha que ele vai poupar na Copa do Brasil? Não sei. Pode poupar algum outro jogador? Não sei. Eu acho mais provável que isso aconteça contra o Santos. Talvez, em alguns momentos, não é exatamente poupar, né? É colocar um jogador que fisicamente está melhor para aquele jogo, naquele momento. Porque há um desgaste grande para todo mundo. A Copa do Brasil chegou naquele estágio em que, digamos assim, por conta do nível do adversário, e o Palmeiras é um adversário de respeito, não dá para tirar o pé. Não são aquelas fases iniciais da Copa do Brasil em que... há posições e há posições no Palmeiras. Por exemplo,
Luan e Murilo. Você pode alternar. O Vanderlan, porque eles vêm jogando muito bem. Mas o Vanderlan também dá uma entrega. Sabe? Tava jogando muito bem, inclusive, né? Antes do Piquerez voltar ao time. Quer dizer. Acho que são características um pouco diferentes, mas há algumas situações do jogo que ele pode... Opa, vamos fazer um pouquinho diferente dessa vez? O próprio centroavante... centroavante tem a várias questão opções. eu acho que pega muito com o trio de meias lá, né? Porque os volantes também você pode fazer mudanças. Hoje o Fabinho entrou, enfim, claro que o Zé Rafael faz muita falta. Mas a grande questão eu acho que é o trio de meias. Então eu estou falando do Dudu, do Veiga e do Arthur. Nesses três, a mudança ela parece ter um impacto maior no time se você causa uma diferença tirar maior, qualquer um deles hoje, né? Eu queria abordar um pouco o assunto do Zé Rafael, até que ponto fez falta, até que ponto o Fabinho está ou não pronto ainda para jogar no nível que o Abel Ferreira exige desse time. Antes disso, só os números do jogo, para a gente continuar a nossa... Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.